Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Sal da Terra Horto e é um privilégio ter você conosco. E hoje nós temos um participante aqui, um amigo, um convidado muito mais que especial, meu amigo João Vitor Loreto. Joãozão, Deus te abençoe, prazer recebê-lo. Prazer inenarrável. É isso Nem aí. o Flow Podcast em toda a sua glória. Fala a verdade. Ô, gente, hoje eu trouxe aqui o João para bater um papo com a gente, hoje falar sobre vida de igreja, sobre ministério, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na vida dele. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vida de igreja, né? E nada melhor do que o João, que é um diácono na nossa igreja. O João também é líder de um dos nossos pequenos grupos e o João tem nos apoiado e nos abençoado bastante aqui, ele com a sua esposa, Thay. Então eu queria conversar um pouquinho com o João hoje e saber quem é o João Vitor Loreto. Conta um pouquinho para nós, João. João Vitor Loreto, 29 anos, quase 30. Daqui 2 meses faço 30 anos. Uau. Não vejo a hora, porque eu acho que quando você é muito novo, as pessoas não te dão muita moral, não te respeitam muito, então quero ser um pouquinho mais velho. Casado com a Thay, uma esposa maravilhosa. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me casado com ela. Amém. O pastor Tito deu uma das dicas aqui no podcast dele, né? Eu assisti sobre o casamento. Então, mudou minha vida, mudou minha história. Legal. Eu, apesar de ter nascido em Campinas, eu fui criado desde 1 ano de idade aqui nesse pedaço. Olha que legal. Então, morei a vida toda ali no bairro Foch, estudei no Vinícius Meyer, que é um pouco ali na frente. Frequentei muitos anos uma igreja aqui próxima. Conheço tudo aqui praticamente. Estou há uns 2 anos e meio já na igreja. E principalmente um apaixonado por Jesus, tentando ser amigo dele cada vez mais. É assim que eu me descrevo. Benção demais. O João falou algo que é importante a gente ressaltar aqui, né? Quando a gente é muito novo, parece que, principalmente tratando de ministério, às vezes a gente fica meio assim, as pessoas ficam desconfiadas daquilo que a gente carrega, né, João? Mas eu tenho certeza que no tempo certo as coisas vão começar a acontecer e você vai ver que você vai querer voltar no tempo, porque o tempo servindo ao Senhor passa rápido demais. Mas é isso aí, gente. Eu queria que você que está sintonizado com a gente prestasse bastante atenção, porque eu vou tocar uma ideia com o João. Eu sei que tem muitos jovens que nos acompanham. E eu queria conversar com você, João. Primeiro, conta para nós quando foi que surgiu no seu coração o desejo e o anseio pelo ministério, servir, falar com pessoas, porque o João também ele prega para os nossos jovens, né, já há algum tempo. Ele tem um conhecimento de teologia bacana e a gente tem aprendido muito com a vida do João. Quando foi que isso nasceu no seu coração, João? Entendi. Eu basicamente cresci na igreja dos meus 3, 4, 5 anos. A minha mãe sempre me levou. Mas eu considero que a minha conversão ela aconteceu uns 10, 11 anos depois, quando eu tinha 16, 17 anos. Já tinha mais maturidade, entendia as coisas, né, João? Mais maturidade. Eu fui em 2 acampamentos que fazem 13 anos nesse mês, foi em julho. Que legal. E eu cresci ouvindo as pregações na igreja, ouvindo os estudos, tocava no louvor muito mal, mas tocava um violãozinho lá. E eu lembro até hoje da primeira pregação, depois de 200 pregações que eu tinha ouvido, de um pastor que chama Gabriel Bussinger. Ele é lá do sul do país, hoje ele trabalha no Vasco como treinador de futebol. Ah, que legal. Ele dá aula para as crianças lá, uma bênção de Deus. E ele falou sobre quando o povo de Deus entrou na terra prometida, mas que eles não expulsaram os povos de lá. E os cananeus foram corrompendo o coração do povo de Deus. Então ele disse assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado, eu sempre cresci na igreja, mas aqueles pequenos cananeus ainda estavam na minha vida. Olha, que legal. Ficar com uma menininha que assistir algo que eu não deveria assistir, contar uma mentirinha, ir num show ali no estádio. E aquilo me impactou porque todo o testemunho que eu via era eu roubei, eu matei, eu trafiquei, eu fui preso, encontrei Jesus lá. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu sou essa pessoa. Olha. E no apelo, ele chamou as pessoas lá na frente, e ele começou a dar algumas palavras de conhecimento sobre a vida das pessoas. E eu falei assim, Deus, é bacana, é muito bonito, mas eu não acredito não, que esse pastor está falando aí. E eu fiz um voto com Deus, eu falei, se for verdade o que ele está falando, fala para ele falar alguma coisa para mim. E ele levantou a mão e falou assim, ó, tem um jovem aqui
que acabou de fazer um pedido para Deus. Ele não acredita no que está acontecendo, mas Deus manda te dizer que ele vai te usar, que você vai ser um pregador, que você vai falar para muitas pessoas. Naquela hora eu já comecei a chorar, o Espírito Santo me tocou. Não estou dizendo que a experiência deve se tornar uma doutrina, Sim. mas Deus me tocou naquele momento. E a partir dali eu considero que foi a minha conversão. Legal. E aí eu comecei a frequentar a igreja com mais assiduidade, comecei a ler minha Bíblia, ter intimidade com Deus, fazer os meus devocionais. Deus começou a falar comigo e ele já foi colocando no meu coração o desejo de fazer isso, de estar ali com jovens, de falar numa cela, de falar com os meus amigos. E foi natural. A partir desse momento da conversão, Deus já colocou esse desejo no meu coração. Muito novo, eu queria ser professor. Então, por exemplo, eu nunca tive videogame em casa. Olha. O que eu fazia era ler livro. Minha mãe pegava a coleção lá, Vagalume, mandava eu ler os livros. Isso prova que o João é velho, porque Muito. coleção Vagalume é só quem é dos anos 80, 90 que vai entender o que a gente está falando aqui, né? Mas vamos lá, João, e aí? Só que tem um problema. Eu cresci com um problema de carência, autoimagem e inferioridade muito grande. Uau. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu achava numa roda de amigos, por exemplo, de adolescentes, que quando eu saía daquela roda, as pessoas iam falar mal de mim. Nossa, o João é chato, né? O que ele estava fazendo aqui? E quando eu escuto aquilo, olha, Deus vai te usar, você vai ser um pregador, eu falei, nunca na minha vida. Nunca que uma roda vai parar para ouvir o que eu tenho para dizer. Nunca que uma audiência vai ouvir o que eu tenho para dizer. E eu começo, então, a servir na igreja, sem cargo, sem diaconia, sem nada. Mas a igreja passou por uma reforma muito longa, ela mudou de prédio. Então, eu ia lá e ajudava os pedreiros, ajudava a pintar, rejuntar, ficava Sempre até de noite, servindo. E pouco a pouco, os líderes, os pastores iam vendo e iam dando oportunidades. E eu percebi que eu levava jeito para aquilo. Apesar de eu não me considerar um grande pregador, eu gosto de ser mais um professor. Sim. Ensinar as coisas, mas Deus vai dando graça, mas Legal. começou aí. Então isso basicamente despertou em você ali para os 16 anos? 16, 17 anos. E Comecei nos 18 a fazer. Ah, você começou, a primeira pregação sua foi quando? Eu estava no exército, No exército. lembro certinho. O pastor pediu para eu levar uma palavra que era um culto de quinta-feira. Olha que legal. Iam 5 pessoas na igreja. Nesse dia, sabe quem que foi? Um cara que chama Sargento Cirino, muito amigo do pastor Augusto, Sargento Augusto, lá São da os pastores Sal, do nosso ministério hoje. da Salworth, do aeroporto. Aeroporto. Ele era o meu superior no exército, então ele era uma dessas pessoas. A segunda era minha mãe, uma autoridade da minha vida, e 3 pastores. E eu pregando lá. Ah, que peso, hein? Coração começou a disparar, eu falei, meu Deus, e eu lembro até hoje, eu preguei, como era um culto de oração, sobre a oração do Pai Nosso. E lá no exército a gente precisa ficar 2 horas na guarita, a noite toda. E eu levava meu caderninho, anotava a pregação, orava, pensava naquilo. Se eu ver o vídeo, devo ter vergonha do que eu falei lá, mas começou lá, 12 anos atrás. Então, você falando isso, né? Se eu ouvir o vídeo, eu sinto vergonha, né? Ver o vídeo. Mas o legal, João, do primeiro momento, desse start, é que realmente a gente entende que a gente nunca está pronto, né? Então, o processo com Deus, ele é um dia de cada vez. O Senhor vai capacitando, vai moldando, né? Eu me lembro também a primeira vez que eu ministrei, assim, meu Deus do céu, fiquei nervoso, a boca secava, o joelho pulava, eu fiquei perdidaço. Mas aí depois você vai entendendo o processo, vai entendendo que a gente vai amadurecendo, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. E o legal de você comentar isso é que a gente sabe que a gente nunca está pronto mesmo, principalmente com as coisas do reino de Deus. A gente nunca está pronto 100%, né? Porque é o Senhor que vai capacitando, vai direcionando. E hoje, né, a gente já tem o privilégio de ver o João ministrando, já ministrou com de homens, Melhorou jovens. um pouquinho? O João prega muito. O João, eu sou fã dele, assim, estou falando aqui, né, porque eu gosto muito do estilo de pregação do João. Salt Stug, né, que é o nosso culto de ensino que a gente tinha aqui com os jovens. Então, eu acho que é esse processo, né, esse crescimento, esse dia a dia, né, essa prática. E agora, João, assim, depois de... Você está com 20... Tô com 29. 29 Posso só anos. fazer Pode, um claro. adendo? Eu percebo que todo pastor deveria ser assim, mas imagino que não seja. Tem um amor muito grande pela palavra. Sim.
eu tô te vendo, ou você tá ouvindo uma pregação, ou vendo um debate, ou lendo algum livro. De manhã você escuta o Tito pregar, de noite você escuta de novo, e você faz É isso mesmo. comentário, comenta com a gente. Eu me lembro que nessa época da minha conversão, um amor pela palavra muito grande nasceu no meu coração. É isso. E o desejo de expor a palavra, que não era no púlpito, primeiramente, era com um amigo, era numa célula, era com 2, 3 pessoas, era transbordar aquilo que Deus estava te enchendo. Colocando no nosso coração. Então eu lembro que eu tinha uma Bíblia pequenininha, NTHL, nova tradução na linguagem de hoje, que hoje, quando você é um estudioso, você até pensa, não vou ler mais nela não, vou ler numa Almeida, vou pegar uma Bíblia de estudo. Mas para o jovem que não entendia muito bem, aquela Bíblia, para mim, foi Ajudava maravilhosa. demais. Demais. Eu me lembro quando eu fiz um curso de diácono lá na igreja, nessa época, eu ganhei um livrinho chamado O Obreiro Aprovado, e o que Paulo fala para Timóteo é: o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a espada da verdade. Então, o amor pela palavra, o fogo por conhecer aquele Deus, e eu queria entender tudo. Eu lia, por exemplo, abri o livro de Neemias, o livro de Samuel. Mas quem foi Neemias? Quem foi Samuel? Quando que ele viveu? Aonde que ele estava? Entrava no Wikipedia, ia lá na salinha do pastor, falava, me dá um panorama bíblico, empresta um livro aqui, mas você vai devolver? Não sei, talvez sim, mas eu queria entender aquilo. Já era talvez um prenúncio de Deus falando, no futuro você vai ter esse chamado. E o legal, né, para a gente que está sempre ministrando, falando de Jesus, pregando o Evangelho, esse amor que a gente tem pela palavra, né, assim, em querer passar para as pessoas aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, ele desperta em nós não somente a curiosidade pelo texto, pelos acontecimentos, fatos históricos, mas também por aquilo que Deus quer revelar hoje para a igreja, né? Porque a palavra do Senhor é atual. E quando você percebeu, João, né, nesse tempo seu de ministração, naquilo que Deus tem feito na sua vida, quando que você percebeu que você falou assim, cara, é isso que Deus quer para mim? Isso não é só um desejo do meu coração, é isso que Deus quer para mim. Olha, quando eu tinha os meus 13, 14 anos, meu grande sonho era ter um projeto social. O que eu dizia para as pessoas? Quem me conhece há muito tempo, amigos de longa data, minha mãe vai se lembrar. Eu ia fazer faculdade de Direito, fiz essa faculdade, ia me tornar um advogado para ajudar as pessoas. Meu intuito não era ganhar dinheiro, eu precisava me sustentar, mas eu queria ajudar as pessoas. E depois eu ia entrar na política. Eu ia ser vereador, eu falava isso com 13, 14 anos. Olha. Eu vou ser vereador, eu vou ser prefeito, eu vou ser deputado, eu vou ser presidente do Brasil. Depois, com esse reconhecimento, eu vou abrir algumas empresas, vou ganhar muito dinheiro e vou acabar com a fome no mundo. Era isso que eu falava. Sem me converter, eu tinha esse desejo no meu coração. Quando eu me converto, Deus começa a falar no meu coração, olha, bacana, isso é algo legal, mas se você fizer isso só pelo lado humano, é uma ONG. Então faça no meu reino. Então eu quis ser missionário. É o grande sonho da minha vida até hoje ser missionário. Espero que daqui a alguns anos, com o crescimento da igreja, com o que vai acontecer, Deus toque no coração de vocês e vocês me enviem para algum campo aí. Amém. Mas eu falava, eu vou lá para a África, que há 10 anos atrás a gente não falava assim, poxa, os Estados Unidos está entrando o liberalismo teológico, precisa de missionário lá, na Europa, era só a África. Sim. Então eu queria ir para a África, montar um projeto social com crianças, levar médico, professor, esporte para lá, esse era o meu grande desejo. E quando Deus me toca nessa época, 16 para 17, 18 anos, ele fala, olha, eu te dei um dom, que é explicar a palavra de Deus. É ler o que está aqui, pegar o seu Zeca Dona Maria, que é analfabeto, e falar para eles o que está aqui na palavra de Deus, e eles vão entender. Então, use isso onde você estiver. Não necessariamente só lá no campo missionário, mas pode usar aqui na sua igreja. Então, foi mais ou menos nessa época da conversão mesmo, mas era um sonho e um desejo que eu já sentia que tinha antes. Legal. E Deus converteu para o reino dele. Que bênção. E isso é tão legal porque a gente entende que missão não é só fora, né? Mas às vezes é dentro, né? Aqui perto. Porque tem pessoas também, né? Que nem o seu João e a Dona Maria que precisam ouvir o Evangelho, né, João? Ô, João, e conta para nós, já tem
quase 3 anos que você está com a gente, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. O que você tem aprendido? O que Deus tem falado do seu coração? Como está assim, o seu coração diante daquilo que a gente tem vivenciado quanto igreja, daquilo que Deus tem colocado no seu coração quanto um ministro da palavra, quanto um jovem que tem assim abençoado os nossos jovens também? O sentimento que eu tenho pela igreja, e aqui sem falsa modéstia nenhuma, sem demagogia, é o sentimento do meu coração. É que o que nós fazemos aqui, eu vou até me tirar, vou colocar vocês. O que vocês fazem aqui é algo muito bom, é algo muito raro de se encontrar na igreja atual. E eu não quero criticar a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, é Ele que cuida. Mas, infelizmente, nós não temos visto os bons exemplos, principalmente da exposição da palavra, da pregação da palavra, de igrejas sérias, organizadas, comprometidas. Existe um movimento que eu acho que ele se desenvolve por 2 questões, que são os desigrejados. Existem pesquisas que, mais ou menos, a mesma média de crentes na igreja hoje são também desigrejados. Sim. Então, 40 milhões de evangélicos, 40 milhões de desigrejados. Metade desse público, eu imagino que sejam pessoas que não querem nada com nada, não querem compromisso com o evangelho. Mas a outra metade é que estiveram em ambientes abusivos, tóxicos, que não pregavam a palavra, e em um determinado momento não conseguiram permanecer naquele ambiente, e o correto deveria ser encontrar um lugar saudável e voltar, não permanecer lá, mas que ainda não conseguiram. Então, quando eu olho para a Sal da Terra, eu vejo que ela é como se fosse um oásis, como se fosse um farol de Deus em um lugar que está com trevas da ignorância. Infelizmente, eu vejo que a palavra não tem sido pregada com fidelidade. Infelizmente, eu vejo que as igrejas elas têm tido donos, pessoas que mandam e que desmandam. E quando nós olhamos aqui para a Sal da Terra, primeira coisa, pregação da palavra fiel. Eu não estou entrando nem no ponto da qualidade. Se ela é boa ou não, eu considero que é boa. Mas ela é fiel. A Bíblia é aberta, explicada, lida, aplicada. É a primeira coisa que eu vejo aqui desde quando eu cheguei. Eu acompanhava vocês 1 ano antes de eu estar aqui na igreja. Ouvindo a pregação, eu conheci primeiro o Tito, vi que ele era um pastor muito bom. Falei, mas eu percebo que tem outros pastores lá, então eu tenho que conhecer os outros para eu entender se é bom também. Eu lembro um dia que você pregou no Salto sobre Estevão. Lá na outra igreja ainda, a pregação falou muito comigo. Eu falei, não, outro pastor é homem de Deus também, eu vou ir para aquela igreja. Então, primeira coisa, pregação da palavra. Segundo, seriedade com as coisas de Deus. Não que o pastor Tito não seja, mas você é o maior exemplo disso. Em o zelo em cada coisinha, em arrumar, em dar sua vida por isso. O próprio Tito sempre te elogia com isso. Então, assim, a forma como a igreja é administrada, a forma como as finanças são levadas. Eu conversei com o Timóteo, o presbítero, acredito que todos conheçam, depois de um discipulado que nós tivemos, e eu falei para ele assim, Timóteo, posso te fazer uma pergunta? A igreja realmente tem um presbitério? Você nem sabe disso, o Tito nem sabe disso. Ou o Tito e o Tiago mandam em tudo? Ele falou, não, João, tem um presbitério. Eles mandam as coisas lá, nós conversamos, nós decidimos. Eu falei, poxa vida, olha só. E é difícil encontrar isso. Então, a seriedade com a condução da igreja, a exposição da palavra e o terceiro ponto, o caráter e a santidade dos homens de Deus. E ainda acrescento um último, que é o amor. Eu passei por uma situação há mais ou menos 1 ano que eu fiquei bem chateado e várias pessoas da igreja, sem eu falar absolutamente nada, perceberam, mandaram mensagem, tomar café, conversar. Eu me lembro de vezes, por exemplo, que eu faltei o culto e com 1000 pessoas na igreja sempre mandavam uma mensagem. João, senti tua falta, cadê você, cadê a Thay? Então tudo isso, aspecto de família, seriedade da igreja, pregação da palavra, caráter, organização. Não é uma igreja perfeita, sim, tem erros, somos homens, o Tito falou ontem na pregação, isso mesmo. Mas para mim, não como alguém que está dentro, como alguém que vê de fora. Um exemplo de igreja. Amém. A gente
a gente fica alegres e felizes porque é aquilo que a gente tenta viver, aquilo que a gente prega, né? Então, a gente ouvir isso é muito importante para nós porque dá mais energia para a gente conseguir caminhar e fixar os nossos olhos em Jesus mesmo. Ô João, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da igreja, da palavra, que a gente gosta de Bíblia, né? A gente gosta de palavra. Conta para nós, João, um texto nas Sagradas Escrituras que chama a sua atenção, assim, que você fala assim, Tiago, esse aqui é um texto que eu gosto muito. Por que que você gosta? Por que que esse texto, às vezes, te prende, te faz pensar? Olha, eu vou te falar até 3. Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção, e se Deus me der graça, unção e sabedoria, eu quero escrever um livro sobre isso. Imagino que demore ainda um tempo, que é quando você olha o Novo Testamento, você pode olhar as palavras de Jesus, depois você pode olhar as cartas de João, do apóstolo João, a segunda carta do apóstolo Pedro, a carta de Judas, que eu já vi você pregando umas 2 vezes nela, e depois em Apocalipse, quando Jesus fala com as igrejas. A grande quantidade de citação a respeito de falsos mestres e falsos profetas. Sim. Eu fiquei abismado quando eu comecei a ler. Eu estou com um propósito de ler pequenas cartas que eu só li naquela passagem corrida do dia a dia, com calma, com atenção. Então, pego 2 Pedro, leio de novo Judas. Para quem nunca leu a carta de Judas, gente, é um capítulo. Você lê em 2 minutos. É linda. E tem muito conteúdo ali. Poética, tem conteúdo. E ele fala, só um exemplo, né, a de Judas, para escolher um. Ele fala assim, os anjos que não guardaram a sua posição e se rebelaram contra Deus. Deus não os poupou. Aí ele vai falar da rebelião de Corá, que lá na época de Moisés, de Josué, fizeram tudo aquilo. Quando Jesus vai falar sobre as cartas, ele fala sobre a doutrina de Balaão, de Jezabel, dos Nicolaitas. Pedro e Paulo falam sobre os falsos mestres, quem está tirando os Gálatas do ensino verdadeiro que ele pregou. Ele fala, se um anjo do céu vier aqui pregar outro evangelho, não acredite. Então me surpreende demais. Aí antes de eu falar, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Já prestou atenção nisso? Assim, não no sentido de juntar todos ao mesmo tempo, né? Mas eu entendo que não só na história da igreja nós lidamos com falsos mestres, heresias, mas como nos dias de hoje também. Então eu acredito que a reforma ela tem que acontecer diariamente na nossa vida, na vida da igreja, né? Porque todo momento está surgindo falsos mestres. E uma coisa que eu sempre uso nos meus sermões é que o Senhor ele não tem compromisso com aquilo que eu falo, né, como pregador. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, a palavra dele tem que ser exposta, né? Então, esse é o nosso cuidado. E pegando um gancho nisso, na pergunta do João, é um conselho que eu deixo para você. Você sentou para ouvir a mensagem, independente de onde você esteja, não se empolgue com o pregador, mas foque na mensagem. É a mensagem do Evangelho. O pregador abriu o texto, ele expôs o texto, contou um contexto, trouxe entendimento, sabe? Porque senão, às vezes a gente se perde numa mensagem até que muito bem organizada, bonita, mas ela não trouxe nada de Deus, trouxe tudo do homem, menos de Deus. Então, a palavra vida de Deus, não tem vida de Deus. Então, Deus ele tem compromisso com a sua palavra, a palavra dele. Então, a palavra de Deus é arrependimento. A palavra de Deus é confronto, porque a gente só é mudado, transformado por conta do confronto. Então, a palavra que você vai ter, que você vai ser abençoado, que você vai prosperar, é bênção, mas o evangelho não é só isso. Então, fique atento para que você não seja enganado por falsos mestres. E a palavra de Deus vai dizer que chegará um tempo em que nós vamos escolher, né, aqueles que nós vamos ouvir, e vamos escolher os próprios mestres que nós queremos, né, numa forma de ouvir não mais a mensagem de Jesus, mas aquilo que agrada o nosso coração, que enche o nosso ego. Então tome cuidado para que esse tempo nunca chegue na sua vida, mas que o seu coração esteja disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você. Ô João, você falou aí, citou sobre o livro de Judas, sobre essa vontade que você tem aí, mas e um texto que marcou a sua vida, assim? Um texto que você fala, esse versículo aqui Deus sempre fala comigo.
Porque eu sei, a gente estava conversando nos bastidores esse dia, o pessoal falou assim, cara, eu tenho João 3,16 comigo e toda vez que eu leio eu me emociono, né, porque revela o amor dele por nós. Tem gente que fala do Salmo 23, mas tem algum texto para você que marcou a sua história, assim? Tem Romanos 5:8. Que está escrito em Romanos 5,8, João? Porque Deus prova o seu amor para conosco, quem, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós. Amém. Então, assim, para quem precisa ensinar a igreja, existem alguns temas que são muito difíceis. Eu não estava aqui, mas como eu gosto muito de estudar e ouvir, eu ouvi a sua pregação no último Salt. Acho que estava até com esse moletom aí. E você falou um pouco sobre a lei de Deus, e você fez uma pergunta assim, para que serve a lei de Deus? O Tito falou numa das últimas pregações dele também, que as pessoas imaginam que a lei de Deus foi dada para que os homens seguissem a lei de Deus. Mas o ser humano, por conta do pecado que habita no nosso coração, nunca consegue seguir a lei de Deus. Então a lei de Deus foi dada como uma régua moral para que o homem pudesse perceber o que Deus nos pede e que ele não consegue seguir. Então ele precisa de um Salvador. E a diferença do evangelho para moralidade, que eu acho muito difícil de explicar, mas vou tentar, é o quê? O evangelho não se trata de regras, comportamentos que eu preciso seguir para que Deus me salve, para que Deus me aceite, para que Deus me dê a morada do céu. Não, o evangelho é uma boa notícia de salvação. Eu era pecador, mau, depravado e não conseguiria amar a Deus, buscar a Deus, me arrepender dos meus pecados. Então Deus elaborou um plano de salvação no Conselho Santo da Eternidade, com a Trindade, em que o seu Filho Jesus morreria por nós numa cruz e nos salvaria. Aí entra o João 3,16. Mas quando que isso foi feito? Antes de nós fazermos qualquer coisa. Enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós e nos deu esse presente da salvação. E aí depois que eu fui salvo, que eu fui amado por Ele, que eu fui liberto do pecado, eu o amo. Sim. E como eu o amo, eu quero o agradar. Sim. Então eu não peco, eu não minto, eu não traio, eu não roubo, eu faço a obra de Deus porque eu amo, porque eu quero o agradar. E não ao contrário. Eu não sigo regras, leis, mandamentos, dou o meu dízimo, faço sacrifícios para que Ele olhe, se agrade de mim e me aceite. Então, o Romanos 5,8 para mim é Como Ele já nos aceitou e já nos amou, nós fazemos por gratidão, retribuição. Isso é o evangelho, de lindo, fato, né? Lindo isso demais. mesmo. Então, pegando só um gancho no que o João disse aqui, que eu acho muito importante, é que muitas pessoas, elas compreendem o evangelho de forma equivocada, porque elas acreditam que elas têm que fazer muito para receber algo de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. A nossa salvação, ela não está relacionada àquilo que nós fazemos, mas simplesmente a nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. Isso é suficiente. Então, quando nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, nós já recebemos de Deus essa graça. E aí, tudo que nós passamos a fazer a partir disso é porque nós entendemos o que Jesus já fez por nós. Né? Então, você não faz para receber algo de Deus, você já recebeu, agora você faz como gratidão. Então, eu queria que todos aqueles que estão nos acompanhando entendessem que servir ao Senhor, amar as coisas do reino, entregar a nossa vida, gastar a nossa vida, como diz a canção, para as coisas de Deus, não é porque nós queremos receber algo do Senhor lá na frente, mas é porque nós já recebemos. E agora nós queremos, de alguma maneira, retribuir e fazer com que mais pessoas também sejam alcançadas por esse amor que nos alcançou. Certo, João? Certo. E pegando um gancho nisso, João, quando nós olhamos para o Evangelho, o que te chama a atenção ali sobre a história de Jesus? Eu sei que você gosta muito, né, dos Evangelhos. O que te chama muita atenção na história de Jesus que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Olha, a gente precisaria ir de umas 3 horas, mas vou falar o que mais me Pega aí chama uns 5 atenção. minutos aí. E um ponto que linka com todo o assunto, né? Ensino, ministério, pregação, que é qual é a motivação do nosso coração para exercer o ministério?
Eu quero lucro pessoal, eu quero status, eu quero reconhecimento. Essa motivação, ela faz muita diferença. E o que eu acredito que é a motivação? Um dia eu encontrei Jesus, ele me salvou, aquele menino todo complexado, cheio de traumas, cheio de complexos, cheio de questões, e o amor dele me encontrou. Eu não conheci uma religião, eu não conheci dogmas, eu não conheci regras, eu não conheci leis. Eu conheci uma pessoa, eu conheci o amor. Quando Jesus ele ressuscita, Maria ela está indo para o sepulcro, chorando muito, porque o homem, o Jesus que mudou a vida dela, tinha morrido e ela não ia conviver mais com ele. Então ela chora, encontra Jesus, não sabendo ainda que é ele, fala, onde o senhor colocou ele? Me fala, eu vou, eu pego, eu faço o que eu quiser. E Jesus olha para ela e fala, Maria, dentro dos olhos dela. Jesus olhou dentro dos meus olhos e falou, João, você é meu filho, eu te amo. E aí a resposta, né? Quando Pedro, ele nega Jesus, e ele diz lá, vou pescar, tem uma pregação muito famosa do... Imagino que é o seu também, né? Pregador favorito, Hernandes Dias Lopes. Sobre a vida de Paulo e a vida de Pedro. Minhas duas pregações preferidas. A vida de Pedro, ele diz assim, quando Pedro diz, vou pescar, ele não está falando, vou pegar um peixe. Ele está falando, acabou para mim. Eu neguei o meu Jesus. É a única coisa que eu sei fazer, vou voltar a Vou fazer. voltar a pescar. Não vou ser apóstolo mais, não vou pregar para as multidões, mas vou voltar a pescar. E Jesus vai lá e se encontra com ele. Isso é o que eu mais amo. A simplicidade do Deus do universo. O Deus que criou as galáxias, o Deus que criou o universo, o Deus que criou, você foi em Fernando de Noronha, Sim. aquelas praias lindas, o Deus que criou uma borboleta, o Deus que cria uma criança linda, se fez um ser humano. E ele vai na beira de uma praia e fala com amigos dele. Tem alguma coisa para comer aí? E eles olham, não tem nada. Ele fala, então joga a rede. À direita do barco eles pegam, eles olham uns para os outros e falam, é o Senhor. Eles chegam lá, tem uma comida, um peixinho que Jesus fez. Já tá assadinho ali. Eles comem na mesa, eles conversam. Mas ele é o Deus do universo, ele é o criador de tudo, é o sustentador de tudo. Mas ele é simples. Ele anda com as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele abraça, ele pega as crianças, ele ama. O Deus do universo se fez um ser humano por amor a nós. E qual a motivação do ministério? Ele fala, Pedro, você me ama? Ele não pergunta, Pedro, você quer ser um grande pregador? Pedro, você quer ser um grande pastor? Pedro, você me ama? Pedro fala, te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. É amar a Jesus. Se você ama a Jesus, você cumpre o ministério. Se não, é seu ganho pessoal, é seu lucro pessoal, a motivação errada e corre o risco de nós chegarmos lá e falar, não te conheço, aparta de mim. É bem isso mesmo, né? Porque amar o Senhor é apacentar as ovelhas, é apacentar o rebanho, é cuidar, é pregar o evangelho, é falar desse amor, de quem ele é, o que ele fez na nossa vida. E o que eu acho interessante também, João, compartilhar disso que você falou, é que essa simplicidade de Jesus, ela rompe barreiras, ela destrói muros, né? Porque Jesus ele é tão simples no seu dialogar, no seu falar, no seu no se comportar, que ele, de maneira maravilhosa nos evangelhos, ele mostrou isso de diversas formas, né? Se encontrando com pessoas, né? Um exemplo disso é quando ele estava entrando em Jericó, né? Já no centro da cidade de Jericó, ele pede para Zaqueu descer da árvore, né? Porque ele queria ter um encontro com Zaqueu. Ele foi para O Deus do universo entrou na casa do Zaqueu. E quem que era o Zaqueu? Era um pecador, né? Um cara à margem da sociedade, né? Odiado por muitos, mas o Senhor tinha um encontro com ele. E quando nós fomos encontrados por esse amor de Jesus, nós também, talvez não, certeza, nós estávamos totalmente assim, numa vida de pecado, numa vida arruinada pelos nossos ideais, todos corrompidos, mas ele decidiu ter um encontro conosco. Então, se você nos assiste agora, independentemente de como esteja a sua vida, como você esteja se sentindo, talvez você esteja num quarto aí angustiado, triste, pensando no que você vai fazer amanhã, achando que ninguém gosta de você, que você não tem nada para oferecer, eu quero dizer algo para você. Jesus, ele não se importa
com a sua condição, ou seja, a condição que você está hoje. Mas Ele quer ter um encontro com você, então permita-se ser amado por Deus. Porque eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração para as coisas de Deus, Ele vai entrar, vai transformar a sua vida, assim como transformou e tem transformado a nossa vida. E eu tenho certeza que você vai encontrar sentido em Jesus. Porque uma coisa que eu sempre falo é que quem encontrou Jesus, encontrou tudo que precisa. Então, que Jesus seja para você tudo o que você precisa, porque você vai entender de uma vez por todas o real motivo da sua vida, da sua felicidade, está tudo em Jesus. Aleluia. Ô João, se for para a gente contar em um testemunho de Deus na sua vida, você tem algum para compartilhar conosco? Algo que Deus fez na sua vida? Você fala assim, Thiago, teve um momento da minha vida que tinha que ser Deus, não podia ser outra pessoa, que transformou, que mudou, que abriu uma porta, que fez um milagre. Você gostaria de compartilhar com a gente? Tem alguns. Quando eu fui me casar com a Thay, eu ganhava muito mal, não tinha condição de me casar. Mas eu sentia de Deus que era o momento, que ia mudar minha vida, que ia mudar o meu ministério. E conversando com o meu antigo pastor, eu falei para ele, olha, pastor, eu não vou casar, porque eu não consigo, eu não ganho bem, as coisas não vão dar certo, não tem como pagar, como comprar todas as coisas. Ele falou assim, não, João, tudo bem, eu entendo, é porque você não tem fé, né? Aí eu falei assim, não, pastor, não é isso não. Ele falou, não tô brigando, não tô te exortando. Você tá falando que você não tem fé, quando você tiver fé, você casa. Eu fiquei bravo com aquilo. Falei, não, eu tenho fé sim, vou casar. Decidi me casar. E assim, só para resumir, nós ganhamos absolutamente tudo o que tem lá em casa hoje. Nada, nada, nada. Mas faltava uma coisa, que era a televisão. E eu orei e falei assim, ó, Deus, tá faltando televisão, o Senhor é meu pai, o Senhor cuida de mim. Eu não tenho condição, se o senhor puder me dar essa televisão, amém. Se não puder, a gente entra para casa sem a televisão. E perguntei para a Thay, eu falei, amor, tá tudo bem não ter a televisão? Ela falou, tá, amor, vamos casar, vai dar tudo certo. A minha sogra me mandou uma mensagem e falou assim, João, você precisa de alguma coisa? Eu precisava da televisão, mas é cara. Eu falei, não vou falar que eu preciso da televisão. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela falou, você demorou muito para responder. O meu irmão queria dar um presente para vocês. Ele foi lá e comprou uma televisão. Uau. Mas não é a televisão em si bem material. Mas é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Eu tinha um problema muito grande, e o testemunho nem é a televisão, vem agora. Sim. Com paternidade. O meu pai é vivo, eu amo meu pai, amém. Mas vem de uma família simples, que não teve muita condição. Meu pai fez o melhor que ele pôde, mas não conseguiu me dar um apartamento, me dar um carro, pagar minha faculdade, minha mãe também, muita dificuldade. Então, eu me comparava muito com outros amigos, que o pai conseguiu dar muita coisa. E um dia eu, orando antes de ganhar a televisão, falei, poxa, Deus, é tão mais difícil para mim, eu não tenho ninguém, eu não tenho uma pessoa para me dar isso, eu não tenho uma pessoa para me dar aquilo, as coisas vão ser muito mais difíceis, como que eu vou fazer? E eu senti Deus falando muito forte no meu coração. Mas eu sou o seu pai. Eu cuido de você. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E aí o testemunho estou casado há quase 3 anos. Nunca faltou absolutamente nada. Quem conhece a Thay sabe o tanto que ela come bem. Compramos tudo. A gente vai no mercado, nunca falta. Quase choro toda vez quando eu vejo aquilo ali, quando eu olho para o meu lar. Mas esse é o testemunho de alguém que tinha um problema muito grande, de carência, de rejeição. Um link com isso, um testemunho, principalmente por jovens que querem o ministério, se me permitem, às vezes até líderes mais experientes, sobre a motivação do coração. Por eu ter esse problema muito grande com esse sentimento de carência e de rejeição, eu percebi que muitas vezes eu quis exercer o ministério para ser aceito. Porque se eu faço uma pregação legal, se eu dou um estudo legal, se eu conduzo um pequeno grupo, eu sou importante na comunidade. E a comunidade me vê, me abraça e fala, olha, a gente quer você aqui, você é importante aqui, mas não é a motivação correta. Não é o porque eu amo Jesus e porque Jesus me pediu. E eu precisei ser quebrado pelo Senhor nisso, e orando, discernindo, refletindo, entendendo. Deus foi me quebrantando, não é fácil, não é um processo fácil, mas Hebreus diz que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama, e quem aceita é filho, quem não aceita é bastardo. Então, aceitando essa correção de Deus, um processo que você
participou, me aconselhando, me discipulando. Isso foi totalmente quebrado da minha vida a ponto de eu te falar assim, olha, por que eu quero exercer o ministério? Talvez eu nem queira, é porque eu sinto que Deus manda. E porque eu amo vocês e se eu puder servir de alguma forma, eu quero servir. Mas não tem mais aquele desejo. Se eu não fizer, e os nossos amigos maravilhosos aqui, Gabriel, David, Ranier, todo mundo fizer, eu vou estar sentado feliz. E se eu puder ajudar, vou estar feliz também. Essa é a motivação correta. Legal. É bom ouvir isso, João, porque a gente entende que as coisas de Deus, elas são estabelecidas sobre um coração genuíno, né? Então, Deus muitas das vezes levanta um homem, né, uma mulher, para poder colocar em destaque, na maioria das vezes por conta do coração, né? Um caso disso é o Davi. Dentre tantos irmãos bons que ele tinha, né, bons que ele tinha, ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele, e Samuel manda chamar, né? E Samuel tinha todos os exemplos de homens ali que deveriam ser escolhidos, mas o Senhor conhecia o coração daquele menino, né? Então eu acho que a primícia do coração, de um coração verdadeiro diante de Deus, é a porta, né, de partida para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja. Então, quando o nosso coração realmente está no Senhor, nas coisas de Deus, Deus ele abre as portas, Ele move céus e terras, né? Então eu fico feliz, né, de você compartilhar isso, né, que Deus transformou, tem transformado o seu coração, assim como Ele tem transformado o meu, e a gente está, né, com o coração posicionado com aquilo que Deus tem para nós, né? Ô João, e conta para nós também um pouco, você já está com a gente há quase 3 anos, o que quando você olha para os próximos 5 anos da igreja, assim, o que você pensa? O que você imagina? O que você tem para compartilhar? O que você acha que Deus pode fazer ainda no nosso meio? Para a gente poder sonhar junto aí. Olha, a igreja, para mim, já conversei com o pastor Tito tentando entender, já conversei com você. É um caso que eu tenho dificuldade de explicar. Tão rápido assim crescer como cresceu, eu atribuo à pregação expositiva da palavra. Então, os sonhos que eu posso colocar assim, primeiro, nós conseguirmos estruturar um grupo de pessoas, de jovens líderes, para dar um suporte para vocês conseguirem ter mais tempo de cuidar de outras questões. Quando os apóstolos veem a necessidade, eles falam, olha, nós temos que cuidar da oração e da palavra. Então, nós precisamos de pessoas aqui. Então, conseguir estruturar esse corpo para que a igreja, que tem 1.400, 1.500 pessoas, todos consigam ser cuidados, todos consigam ser orientados, discipulados, para que nós não tenhamos um crescimento numérico sem qualidade de discipulado. Os pequenos grupos estão aí para isso, já é algo muito bacana. A gente consegue fazer isso um pouco no SALT, um pouco nas mulheres, um pouco nos homens, mas crescer mais ainda quanto a isso. É algo que eu acho que Deus tem para fazer na igreja. Eu imagino que dessa igreja aqui, é algo, você falou, né, 5 anos, talvez um pouco mais, mas surjam outras igrejas e nós consigamos abençoar a região, daqui a pouco o estado, daqui a pouco o Brasil. Eu vejo que vocês sonham muito quanto a isso, falam, né, a igreja vai ficar pequena, a igreja vai crescer, mas não por uma glória humana ou por uma vanglória nossa, mas o que está sendo feito aqui é tão bacana, é tão de Deus, é tão bom, que eu imagino que aqui possa ser um polo para outras igrejas. É o sonho. Sim. A gente tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que colocar a mão na massa? Tem. O crescimento depende do Senhor? Sim. É Ele quem sopra? Sim. Mas o nosso papel é trabalhar e sonhar e o Senhor vai direcionando. Amém. Então eu acredito que essas duas coisas. Estruturar o que nós temos aqui no discipulado, em andar junto, em cuidar das pessoas. Tudo isso já é feito, mas fazer melhor ainda, porque o Tito falou isso no podcast, eu assisto os podcasts. Você perguntou para ele, o que você vê de dificuldade na igreja? Ele falou, meu coração fica apertado porque a igreja cresceu muito rápido. Então, demorou para eu estruturar outras pessoas, outros líderes e cuidar de todo mundo. Imagina que você receba 100 mensagens por dia. O Tito recebe 100 mensagens por dia. Como que você cuida de 100 pessoas por dia? É difícil. Então, estruturar isso, com isso estruturado, crescer. Eu tenho sonhos, por exemplo, eu vou apresentar isso para vocês no futuro.
da gente escrever livro, no podcast aqui a gente montar assuntos teológicos, a gente um dia montar um curso. Ah, mas é só as igrejas da cidade. Amém, tem 200.000 pessoas aqui. Fazer congressos aqui, chamar as pessoas da cidade, tentar unir as igrejas, não que nós sejamos melhores, mas compartilhar o que Deus tem feito. Eu sonho isso daí. Amém. Então vamos sonhar junto, vamos orar para que o Senhor possa, né, fazer todas essas coisas no nosso meio, né, João? E se Deus quiser, daqui 5, 6 anos, 7 anos, quem sabe, Deus vai cumprir todas essas coisas aqui para a glória do nome dele. Amém? Ô, João, privilégio estar junto, obrigado pelo papo. Passou rapidão, né? Quase aí 1 hora de programa, mas nós vamos ter mais oportunidade para estar junto. Muito obrigado. Eu sempre faço uma pergunta para todo participante, João, é o seguinte: se fosse para você dar um conselho para aqueles que nos assistem agora, um único conselho. Um conselho: seja amigo de Jesus. Amém. Nada na vida importa mais do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nos últimos dias, as pessoas não têm buscado o Senhor. Infelizmente, nós temos visto Satanás atacando a nossa vida, a nossa alma, com o consumismo, com o materialismo. Então, deixe tudo isso de lado e se apegue ao Senhor. Faça o seu devocional, tenha o seu tempo de intimidade, que é a coisa mais importante que você possa ter. Uma dica prática: vejo que muitas pessoas têm sofrido com ansiedade. Isso mudou a minha vida quando você falou de Davi. Leia o livro de Salmos. Acorde cedo. Eu tenho feito isso há quase 1 ano. Mudou a minha vida. Acorde um pouco mais cedo, lava o rosto, toma o seu café, leia 2, 3 livros de Salmos. Você vai encontrar ali Jesus, o seu amigo, o seu Deus, o seu Pai que cuida de você. Você vai ter intimidade com Ele. Jesus vai ser seu amigo e é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Então, pega esse conselho do João aí, seja amigo de Jesus. Amém? Foi um prazer estar com você aqui neste momento tão especial. E nos acompanhe nas redes sociais, Igreja Sal da Terra Horto no YouTube, Sal da Terra Horto PA, e você vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente tem feito aqui na igreja. Que Deus te abençoe. João, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo programa. Deus te abençoe.